Investir nos Estados Unidos é fundamental e se você está nesse vídeo é porque você já sabe disso. Mas se você entrar no mercado americano e começar a analisar as opções, as estruturas e como que funciona, você vai ver que tem muita pegadinha. E uma dessas pegadinhas são os impostos. E é exatamente por causa da alta tributação dos Estados Unidos em relação aos dividendos pagos pelas empresas que muitos investidores buscam ETFs irlandeses, ou ETFs UCITS, como são popularmente conhecidos. Isso ficou muito popular nos últimos anos e é usado por investidores alta renda. E agora a gente vai ter uma novidade muito bacana no mercado brasileiro, que eu vou citar ainda nesse vídeo, que vai permitir com que você invista nesses ativos de uma forma muito mais democrática e muito mais acessível. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho um presente para você. Eu quero te explicar por que UCITS e irlandês são coisas diferentes e quais são as vantagens de investir em ETFs irlandeses e também nos ETFs e UCITS. Então fica nesse vídeo até o final para a gente conversar sobre esse assunto de uma forma definitiva e de uma forma profissional. Se você está chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro, eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros para clientes do Brasil e do mundo e já cuidei de mais de 120 milhões de reais de clientes, tanto em corretoras brasileiras quanto em corretoras estrangeiras. E falar de investimento em dólar é muito importante porque hoje eu recomendo para todos os meus clientes que tenham pelo menos 20% do patrimônio em dólar ou lastreado na moeda americana, que é e ainda deve continuar sendo a moeda mais forte do mundo nos próximos 10, 15, 30 anos. Bom, então vamos começar pelo começo, porque é super importante você entender que ETF e UCITS e ETF irlandês são coisas diferentes. ETF irlandês é um ETF que tem uma sede fiscal na Irlanda. Então, é a mesma forma como acontece com os ETFs brasileiros. Você tem, por exemplo, o Divo 11, Bova 11, Small 11, são ETFs com a sede fiscal no Brasil. Então, são ETFs brasileiros. E aí, o UCITS é um selo de qualidade que a União Europeia dá para alguns produtos financeiros que atendem a determinados requisitos de qualidade. Então, um ETF irlandês não necessariamente é um ETF UCITS. E um ETF UCITS não necessariamente é irlandês. São coisas diferentes. Além disso, o UCITS é um selo de qualidade que também pode ser dado para fundos de investimentos, que é o que a gente costuma chamar de fundos mútuos lá na Europa. Então, é importante que você entenda que você ter um ETF irlandês que não seja UCITS não é um problema de fato, mas você ter um ETF UCITS irlandês é como se fosse aquele produto mais bem elaborado, é o produto top de linha que você tem acesso nas corretoras europeias. Então, é importante que você saiba diferenciar isso, porque não é porque um produto não é UCITS que ele não vai ter a vantagem tributária, por exemplo, né, que é o motivo pelo qual muitos investidores buscam os ETFs irlandeses. Então, é importante que você entenda essa diferença. E aí um outro ponto que é importante que você entenda é que também existem vantagens tributárias em ativos que têm sedes em outros países, como por exemplo Luxemburgo, que é um país bem pequenininho, lá no meio da Europa, que também serve como um, entre aspas, paraíso fiscal para os investidores pagarem menos impostos. E aí também fundos de investimentos que são listados, né, e que têm sede fiscal em Luxemburgo também podem ser UCITS, porque aí é uma questão de toda a União Europeia. E aí existe um ponto que a gente precisa conversar, que essa questão dos impostos não são a única vantagem dos ETFs irlandeses. Existem outras vantagens, em especial no que a gente chama de planejamento sucessório. Pedro, o que é esse planejamento sucessório? Planejamento sucessório é você planejar toda a sua vida financeira, não só os investimentos, mas você planejar todos os seus bens para uma passagem de nome no caso de falta de titular ou no caso de doação em vida. Então, é a sucessão do seu patrimônio, como que você paga menos impostos ao passar as coisas que estão no seu nome para o nome dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido ou de outros dependentes em geral. Por quê? Os ETFs irlandeses também têm vantagens na sucessão. Então vamos começar falando da tributação, depois a gente fala da sucessão, beleza? Começando pela tributação. Por que é importante a gente ter ETFs irlandeses na nossa carteira? Hoje, quando uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa listada no mercado americano, paga dividendo, sempre que esse dividendo cai na sua conta, já existe uma retenção automática de 30% daquele valor. Essa é a tributação dos dividendos. É uma tributação considerada bastante elevada, tá? Mas muitos investidores esquecem disso. Então, se você tem, por exemplo, ações da Apple, ações do Google, ações da Microsoft na sua corretora americana, saiba que cada dividendo que cai na sua conta já tem descontado 30% desse valor já na fonte pela lei americana. Agora, quando a gente joga esses ativos lá na Irlanda, o mesmo produto lá na Irlanda,
em vez de pagar 30%, nós vamos pagar 15% de imposto. Então é metade do valor. E se você analisar isso ao longo do tempo, você vai ver que existe uma diferença muito grande. Porque você sabe, menos imposto para o governo é mais dinheiro no seu bolso. Então fazer um planejamento tributário nos seus investimentos também significa você ter um maior retorno, correndo o mesmo risco, fazendo as mesmas estratégias, porque se você paga menos imposto, você vai ter mais dinheiro no seu bolso. Dá uma olhada nesse gráfico que eu vou colocar na tela. Se você tivesse investido 10 mil dólares no S&P 500 em 2020, ou seja, não é muito tempo atrás, estou falando aí de 5 anos atrás. Se você tivesse comprado o IVV, que é um ETF que replica a Bolsa Americana e tem sede nos Estados Unidos, você teria hoje um saldo de 19.500 dólares aproximadamente. Agora, se você tivesse comprado um ETF irlandês que replica o S&P 500 da mesma forma que o IVV, só que tem a sede fiscal lá na Irlanda, você teria um saldo de 20.893 dólares aproximadamente, uma diferença de quase 1.000 dólares. Pegando pela cotação atual, dá mais de 5.500 reais, ou seja, uma diferença muito importante. E quanto mais você esticar esse prazo, maior fica essa diferença. Então, se você tem um planejamento de longo prazo e quer colocar o seu dinheiro lá na Bolsa Americana, em estratégias americanas, fazer isso através de ETFs irlandeses é sim a melhor forma de você rentabilizar mais a sua carteira com as mesmas estratégias que você vai adotar. Guarda essa informação que já já eu conto sobre a novidade muito legal que a gente vai ter no mercado brasileiro. E não, esse vídeo não é patrocinado, infelizmente, mas vamos falar agora da parte de sucessão, porque nos Estados Unidos muita gente também não sabe, mas existe um imposto chamado Estate Tax, que é como se fosse o nosso ITCMD, Imposto sobre Herança, como queira chamar. Hoje nos Estados Unidos você pode investir em ações e ETFs até 60 mil dólares. Se você tem até 60 mil dólares em ações e ETFs listadas na Bolsa Americana e com sede fiscal nos Estados Unidos, você não paga esse imposto. Mas se você tem 65, 70, 75 mil dólares, esse valor que passa dos 60 mil dólares já está incidindo essa tributação de Estate Tax. Então, se você vier a faltar, todo o valor de 60 mil dólares passa para os seus beneficiários sem impostos, mas tudo aquilo que excede não vai ficar isento, vai pagar uma alíquota de imposto. Esse Estate Tax ele não incide sobre todos os produtos americanos, tá? Renda fixa nos Estados Unidos, fundos de investimentos são isentos de Estate Tax, então é importante você entender um pouco dessas diferenças. Pode ser até uma temática para um vídeo no canal, porque é um assunto bastante complexo, tem várias regrinhas, mas só para que você entenda, se você tem ações e ETFs com sede nos Estados Unidos, você pode estar suscetível a esse Estate Tax. E se você replica a mesma estratégia, só que num ativo que tem sede na Irlanda, você vai reduzir esse imposto de Estate Tax, que pode chegar a 40%, para zero. Então você não vai pagar imposto na sucessão do seu patrimônio. Então vamos voltar para o nosso exemplo. Se você tem 60 mil dólares em IVV, você não vai pagar o Estate Tax. Agora, se você tem 100 mil dólares em IVV, você vai ter 60 mil dólares isentos e 40 mil dólares pagando esse Estate Tax. Agora, se você troca por um ETF com sede na Irlanda, que replica o S&P 500, tem tudo a mesma estratégia, você pode colocar os 100 mil dólares nesse ETF e nada disso vai pagar o imposto sobre sucessão. E aí você sabe, de novo, é mais dinheiro para sua família, é mais dinheiro que você vai deixar para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido ou para os seus dependentes em geral, para quem você quiser. Então, quando a gente fala de ETFs irlandeses e ETFs americanos, a grande diferença é, além da rentabilidade por conta da tributação menor, é um planejamento sucessório eficiente. E é exatamente aí que entra uma das habilidades da consultoria financeira, que é olhar o que a gente chama de visão holística do seu patrimônio. O que é isso? É olhar todos os pontos do seu patrimônio, não só a sua carteira de investimentos, mas todo o seu núcleo familiar, toda a sua estrutura familiar, sua estrutura de receitas, sua estrutura de estratégia, seu perfil de investimento. Então, uma consultoria financeira realmente alinhada com você vai fazer todo esse trabalho para você. E aí é uma pena eu dizer isso, mas hoje os gerentes de bancos e assessores de investimentos que têm consultoria gratuita dificilmente fazem isso, e quando fazem, não fazem da maneira correta. Então fica esse adendo, né, esse alerta para você que tem assessor e que tem gerente de banco. Toma um pouquinho de cuidado e você precisa ir mais a fundo no seu planejamento financeiro. E aí você lembra que eu falei que nós vamos ter uma novidade muito bacana em breve no mercado brasileiro? Bom, eu quero reforçar de novo que esse vídeo ele não é patrocinado, mas eu gostaria muito que fosse. Bom, hoje eu considero a Avenue a melhor corretora internacional para brasileiros investirem, tá? Tem outras opções muito boas, mas a Avenue ainda é aquela que tem um sistema mais robusto, que tem várias ideias, né, várias teses de investimentos,
que tem cartão internacional, que tem ativos muito bons para você investir e taxas de spread muito bacanas. E aí está previsto para o mês de agosto, ou seja, já no mês que vem, o lançamento de ETFs irlandeses dentro da plataforma da Avenue. E por que eu quero te dizer isso? Porque é talvez uma das melhores novidades que nós vamos ter, justamente pelos pontos que eu mencionei. Além da Avenue já ter essa questão do TOD, que é uma questão sucessória, que também é um documento que você assina. Em caso da sua falta, a Avenue já passa o seu dinheiro direto para os beneficiários. Agora você vai ter a chance de fazer isso com ETFs irlandeses e simplesmente zerar os impostos que você paga na sucessão e reduzir pela metade o imposto dos dividendos que caem, principalmente se você investe em ETFs. E aí, para não deixar essa novidade passar, se você tem conta na Avenue ou quer abrir uma conta na Avenue, eu quero te entregar mais uma flexibilidade, mais uma melhoria, mais uma vantagem. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você abrir conta na Avenue ou vincular a sua conta na minha consultoria, de graça. Você não precisa pagar nada. O que você vai ganhar quando você fizer isso? Se você abrir a sua conta e colocar R$ 200 na sua conta na Avenue, eu vou te dar uma consultoria express gratuita. O que é isso? É uma reunião de 45 a 60 minutos, onde a gente vai conversar sobre o seu planejamento financeiro, sobre a sua vida financeira como um todo, e aí em 60 minutos eu vou te propor melhorias, vou te mandar um resumo pelo WhatsApp da nossa reunião, e claro, vou te oferecer para entrar na minha consultoria dentro do serviço que eu achar adequado e dentro das possibilidades que eu posso te oferecer aqui dentro da minha consultoria. Agora, se você já tem uma conta na Avenue e você quer migrar a sua conta atual para uma conta de ETFs irlandeses ou quer melhorar a sua conta de investimentos por lá, pode usar o mesmo link, aí você vincula na minha consultoria e eu também te entrego uma consultoria express gratuita para o seu caso. Só que daí, em vez de a gente falar do seu planejamento financeiro completo, a gente vai falar especificamente sobre a sua carteira de investimentos. De novo, isso é 100% gratuito e se você não quiser contratar a minha consultoria, você não precisa ficar. Eu simplesmente tiro você da minha base de clientes e você segue as suas estratégias e as coisas que nós combinamos nessa reunião, certo? Então eu vou deixar o link na descrição, abre a sua conta na Avenue pelo meu link, ou vincula sua conta na Avenue no meu link e a gente vai conversar. Eu mesmo chamo você. E aí, só para finalizar esse vídeo, só porque eu dei alguns exemplos falando de bolsa americana, eu quero deixar bem claro, tá, que as bolsas americanas são sim as melhores formas de você investir, porque dolariza patrimônio em empresas que são muito, muito robustas. As maiores empresas do mundo estão de fato na bolsa americana. Mas a gente nunca pode esquecer que lá nos Estados Unidos a gente também tem um mercado muito pujante de renda fixa. É o maior mercado de crédito global. Então é muito importante você também aproveitar algumas oportunidades de renda fixa e justamente na Avenue você tem alguns produtos pagando 4, 5, 6% ao ano em dólar e isso é um rendimento que no passado entregou um excelente retorno, dado aí que o dólar sobe na média 10% ao ano nos últimos 10 anos, então a gente está falando aí de um bom retorno por longo prazo e isso que eu também vou entregar na Consultoria Express, falar um pouco de renda fixa e não só de renda variável, mas só te passar o recado para você não esquecer da renda fixa nos Estados Unidos, olha com carinho porque tem muita coisa boa por lá. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para o YouTube entregar esse material para mais pessoas. E também me comenta aqui embaixo o que você acha dessa novidade, se você usa a Avenue. Se você não usa a Avenue, me conta aqui qual conta você usa e eu quero conversar com você e entender um pouco da sua realidade. Vejo você no próximo vídeo.